sequência da aula anterior, em que fiz uma bolsa para pôr os meus crochês, hoje eu vou fazer aqui convosco e vou ensinar-vos a fazer uma bolsa para pôr as agulhas de tricô. Não as de crochê são as mais pequeninas. Vamos fazer uma bolsa para pôr as agulhas compridas de fazer tricô. Para tal, vamos precisar aqui de um tecido principal, na mesma estampa do nosso saco, da aula anterior, com as medidas 35 por 45. Vamos precisar também de forro na mesma medida. Eu vou utilizar exatamente o mesmo forro que utilizei na bolsa, na confecção da bolsa. E vamos precisar de manta acrílica para estruturar o nosso tecido. Eu já fiz o mesmo quilt, risquei, não sei se dá para ver, risquei muito bem, certinho, e fui para a máquina e passei uma costura em cada uma das linhas, só para fazer o quilt, para segurar o tecido à manta. Por trás está assim. Pronto. Depois vamos precisar também de uma alcinha. Eu vou utilizar a mesma que utilizámos para o saco. E vamos cortar aqui 20 centímetros. Não tenho aqui a minha tesoura. Ai. E vamos cortar aqui 20 centímetros. Vou medir aqui, mais ou menos, assim, 20 centímetros para fazer a alcinha desta bolsa. Sempre que eu utilizo estas alças, se vocês virem aqui, isto tem tendência a desfiar. Então, eu utilizo um isqueiro para selar estas pontas. Assim já não vai desfiar. Basta um calorzinho e ele segura logo. De um lado e do outro. E é mais seguro assim, ok? Pronto, já está. Está pronta para ser aplicada a alcinha. E também ainda precisamos de um fecho, que vai ser aplicado daqui a aqui, ok? Metade do fecho vai ser aplicada aqui e a outra metade vai ser aplicada aqui. Eu trouxe aqui para vocês verem, eu utilizo, maioritariamente eu utilizo fecho ao metro, ok? Eu compro ao metro e utilizo assim. Acabei por escolher este branquinho porque não tenho nenhum aqui nestes tons daqui da estampa do tecido. Tenho aqui muita coisa de fecho, vocês podem ver, olha, muitos fechos ao metro, não é? Porque depois eu coloco o cursor, mas acho que nenhum fica bem aqui. Então optei aqui pelo branquinho. E depois fui buscar os cursores correspondentes para escolher qual é que é o cursor que vou colocar aqui, para ficar bonito, não é? Pronto, tenho aqui esta hipótese deste azul, este metálico, e não sei qual mais é que ficaria bem. O preto não fica bem, este verde não tem nada a ver, cor-de-rosa também não, este azul mais claro, se calhar. E pronto, e vermelho também não tem nada a ver, portanto, entre este e este, se calhar vou pôr este azul. Pronto, está escolhido. E estes são os cursores que eu tenho para este fecho. Neste momento não tenho mais. Pronto. Aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou medir aqui a quantidade de zíper que eu vou precisar. Aqui já preparei para vos mostrar como é que eu insiro o cursor. Então, eu corto sempre um bocadinho maior que o necessário. Estão a ver aqui? Corto sempre aqui um bocadinho maior. Pode ser aqui. E agora, eu vou só aqui exemplificar como é que eu insiro o cursor. Eu cortei aqui um bocadinho por dentro, estão a ver?
cortei um bocadinho dos dentinhos, não é desta parte de fora, dos dentinhos, para ser mais fácil de enfiar o cursor. Então, eu coloco de frente para mim, vou ver aqui o cursor, coloco de frente para mim, esta metade, e depois vou inserir esta, na altura certa, claro. Um bocadinho mais para baixo. E agora posso inserir esta metade. E agora é só puxar. Vão ver? Ele ficou aqui torto, não há problema nenhum. Eu levo isto até ao fundo, levo o cursor até ao fundo e insiro outra vez. Ok? Agora eu não vou inserir porque eu vou precisar exatamente de abrir o zip. Vou precisar de abrir o zíper para o aplicar aqui. Certo? Vou aplicar aqui, mas antes disso ainda vou fazer aqui, vou aparar aqui esta manta que está aqui em excesso e limpar o trabalho aqui, todas estas linhas, tudo isto. Pronto, tenho aqui o meu trabalho limpinho e agora vou colocar o fecho. Os dentinhos virados para baixo, para a frente do tecido. E coloco assim. Vou alfinetar para ser mais fácil costurar, não é? Para ele não sair do lugar, já sabemos. Alfinetar muito bem. Deste lado, faço exatamente a mesma coisa. Os dentinhos, isto tem o avesso, não sei se vocês conseguem ver. Esta é a parte de trás do fecho. Esta é a parte da frente. Então, os dentinhos vamos pôr virados para baixo. Virados para a frente do nosso tecido. Agora, eu vou para a máquina e vou passar uma costurinha só para unir isto, para unir o fecho ao tecido. Então, vou passar uma costurinha de ponta a ponta aqui e outra de ponta a ponta aqui. E depois a seguir é que vou colocar o forro. Isto porquê? Para que quem não tem muita prática, para que o fecho não fuja enquanto estamos a costurar. Porque eu podia já colocar, e normalmente eu faço isso, eu coloco logo aqui em cima o meu forro, não é? Frente com frente, coloco aqui e passo a costura aqui e fica tudo unido. Mas, para quem não tem muita prática, é preferível fazer, uma vez que estamos a aplicar um fecho, não é? Então, é preferível fazer primeiro aqui a costura, só para segurar, tirar os alfinetes todos e depois então colocar o nosso forro e já é seguro que o fecho não vai fugir, ok? Portanto, eu hoje vou fazer assim, vou cozer primeiro, passar aqui uma costura e aqui outra costura para segurar. Agora que eu já costurei o meu zíper, passei uma costura aqui, outra costura aqui, ok? Com os dentinhos virados para o lado de dentro do trabalho. E aqui também. Pronto. Vou aqui ao meio, só para poder marcar o sítio onde vou aplicar a alça, tá bem? Faço aqui um pequenino pique, uma marquinha. Deste lado vou fazer a mesma coisa, porque já me vai servir de orientação depois para o fecho da bolsa. Um pique. Posso colocar já aqui a minha alcinha, vou colocar assim. Vou fazer isto, ok? Mais ou menos, sei lá, assim, mais ou menos 2 cm para cada lado, do pique que eu fiz, da marca que eu fiz. 2 cm para cada lado e ponho a minha alcinha. E depois vou passar uma costura de segurança para ela não sair do lugar, enquanto eu costuro o resto da bolsa.
ao mesmo tempo, vou colocar o meu forro. Vou fazer isto. Posso alfinetar para uma maior segurança. Já sei que ele assim não sai do lugar, não é? Enquanto estou a costurar. Pronto, tudo alfinetado, a minha alcinha aqui alfinetada, pronta para ser costurada aqui. O forro alfinetado, então vou passar uma costura aqui, de ponta a ponta, e outra costura aqui, de ponta a ponta, e uma costura de segurança aqui na alcinha. Ok? Cozidas as laterais, aqui e aqui. Agora, e também já cozi aqui a alcinha, já está no sítio certo. Agora vamos virar o nosso trabalho para o lado direito. Ele já está a tomar forma. Vamos fazer isto. Ok? Fazer isto assim. Aqui, o que é que vamos fazer? Vamos à máquina e vamos passar aqui uma costura de pesponto. Para quê? Para rebater esta costura. Senão, o forro vai andar aqui sempre de um lado para o outro e pode, quando estivermos a fechar ou a abrir a bolsa, pode encravar aqui no fecho e estragar o nosso trabalho, não é? Então, para que isso não aconteça, vamos fazer assim. Passamos muito bem aqui com o ferro, não é? E vamos para a máquina passar aqui uma costurinha, segurando o tecido principal e o tecido do forro ao nosso fecho, não é? Ok? Assim. Ok. Já rebati aqui esta costura para segurar aqui o forro. Estão a ver? Assim não há perigo de o zíper encalhar aqui, o cursor. E deste lado fiz a mesma coisa. Tenho a minha alcinha pronta. Agora é tempo de colocar o cursor. Então, vamos fazer assim. Neste sítio aqui que eu já preparei. Ok? Vamos fazer isto. Dobrar aqui ao meio. Assim. E vamos colocar o nosso cursor. Eu agora não me está a dar jeito de fazer isto. Tenho que estar a virar isto para a câmara. Mas vamos lá tentar. Pois, calculei. Ok, coloco a primeira metade. E agora esta segunda. É só segurar e puxar. Já está. Ok? Pronto, tenho o meu cursor colocado. E agora vou virar o trabalho para o lado do avesso. Para que o meu cursor não saia do lugar, eu vou já prender aqui. Porquê? Porque senão, quando eu estou a virar o trabalho, eu abro o cursor e ele vai sair outra vez, porque não está preso aqui, não é? Não está aqui nada a impedir a passagem. Então, eu vou dar aqui um pontinho na máquina, vou à máquina, passo aqui um pontinho e aqui outro pontinho deste lado, só para garantir que o cursor não vai sair do lugar. Feito isso, dei aqui os pontinhos para o cursor não passar, posso assim trabalhar à vontade, que o cursor não vai sair, e deste lado a mesma coisa. Agora vou virar o trabalho para o lado do avesso para concluirmos a nossa peça. Vamos aqui virar, temos aqui a nossa alça, não é? Vamos virar tudo para o lado do avesso. Já está do lado do avesso. Agora vamos fazer assim. Aquele piquezinho que nós fizemos inicialmente, vamos colocar o tecido de tal forma que o pique bata no meio do zíper. Ok? E vamos alfinetar.
Agora é mais difícil porque temos aqui muito tecido já, não é? Vamos aqui a alfinetar. Deste lado temos a nossa alça e temos aqui o zíper também. Mas aqui também temos um piquezinho que tínhamos feito. Vamos fazer este pico bater no meio do zíper, ok? Então, colocamos aqui muito bem e alfinetamos. Vamos agora para a máquina passar uma costura aqui, de ponta a ponta, e a mesma coisa deste lado. Com cuidado, quando estivermos a passar a costura, porque aqui temos várias camadas de tecido, como vocês podem ver, não é? Temos forro, a manta, tecido principal, forro e manta outra vez. E ainda temos aqui o zíper ao meio. Portanto, vamos passar com muito cuidado para não partir a agulha, passar uma costura a direito e com especial cuidado aqui em cima do zíper, para não partir a agulha. Já cozi aqui as laterais, passei aqui uma costura reforçada, não sei se conseguem ver bem, isto desfoca tudo quando eu aproximo. Portanto, passei aqui uma costura reforçada no sítio do zíper e cozi esta lateral. Deste lado, exatamente a mesma coisa. Esta é a parte interna da nossa bolsa, não é? Mas por ser a parte interna, não pode ficar assim. Claro que há pessoas que pensam, bem, como isto é só para pôr agulhas de crochê, agulhas de tricô, eu faço aqui um zigue-zague para isto não desfiar e pronto, fica arrumado e ninguém vê. Mas eu não gosto disso. Eu gosto de terminar o trabalho como deve ser. E é isso que eu vos quero ensinar. Então, nós vamos pegar um pedacinho de tecido que nos tenha sobrado e vamos colocar aqui, nesta posição. Fazemos isto aqui, dobramos aqui uma pontinha. Deste lado eu vou já cortar para vos mostrar. Deste lado a mesma coisa, dobramos para dentro e vamos passar uma costura de ponta a ponta. Quando acabarmos esta costura, pegamos nisto, dobramos para o outro lado e costuramos novamente. Assim vai ficar um acabamento muito mais bonito e mais perfeitinho, não é? Do que aqui um zigue-zague que fica feio. É certo que ninguém vê, mas nós sabemos que está lá e que não está bem feito. Portanto, vamos terminar o nosso trabalho como deve ser. Cortar uma tirinha que nos tenha sobrado, não é? Um pedacinho, e vamos fazer isto nas duas pontas. Vejam aqui o que é que eu fiz. Como eu vos tinha explicado, coloquei aqui um pedacinho de tecido para fazer este remate aqui, não é? Eu dobrei as duas pontinhas para dentro, passei aqui uma costura. Fiz isto deste lado e deste, ok? Agora eu viro o trabalho para o outro lado. Tiro esta aba para cima. Viro o trabalho para este lado e o que é que eu vou fazer aqui? Dobrar e dobrar novamente para dentro, assim. E vou passar aqui uma costurinha. E assim o nosso trabalho está bem rematado. Vou fazer isto dos dois lados. Aqui a mesma coisa. Vou fazer e já vos mostro. Pronto. Agora que já estou contente com o remate da minha bolsinha, fiz daqui deste lado e deste. Estão a ver? Agora sim, já está perfeitinho. Aqui temos a parte da nossa alça, é a parte de cima. Esta será, portanto, a parte de baixo. O que é que vamos fazer aqui? Vamos abrir os cantinhos. Vamos fazer aqui uma caixinha de leite. Eu vou abrir mais o fecho para dar mais jeito. Fazer aqui uma caixinha de leite, ok? Abrir assim os cantinhos. Estes dois cantinhos. Estão a ver? Assim. E vamos marcar aqui, de ponta a ponta, 6 cm. Deixa cá ver. Aqui a minha régua. E o lápis. Portanto, eu marco muito bem aqui o meio. Estão a ver? Está bem marcadinho. E agora vou marcar 6 cm. Como é que eu sei que são 6 cm? É claro que se eu puser aqui, daqui a aqui estão 2,5 cm, não é? Então eu vou descendo até ter aqui o 6 nesta ponta e o 0 ali, não é? Passo aqui um risquinho, só para me guiar na costura, e vou fazer isto deste lado também.
Está no meio. Marcar aqui 6 centímetros. Pronto, já tenho o risquinho feito. Utilizei um lápis normal, um lápis de carvão, e vou passar aqui uma costurinha deste lado e outra aqui deste lado. Já feita a costurinha aqui e aqui, o nosso trabalho está pronto. Vamos virar para o lado direito e o trabalho está concluído. Abrir bem os cantinhos. Vou abrir mais o fecho para facilitar a viragem. Assim. Vão ver a nossa caixinha de leite aqui feita como deve ser. E está assim concluído o nosso trabalho. Claro que ainda tenho que abrir isto melhor, não é? Porque estou aqui à pressa a fazer isto para não tornar o vídeo muito longo. O nosso trabalho está concluído. Tenho aqui uma bolsa perfeita para colocação das minhas agulhas de tricô. E é a condizer com a bolsa que eu fiz convosco outro dia. Na última aula, aliás. Deixa-me abrir só aqui, está-me a meter confusão. Isto não estar aqui bem aberto. Pronto, já está. Então, vamos agora colocar as nossas agulhas. É para estas agulhas de tricô. Eu só tenho estas, não tenho os números todos. Tenho aqui, olhem, vou-vos mostrar. Tenho aqui número 7. As agulhas número 7. Depois tenho número 4. Estas são as mais compridas de todas. Depois tenho aqui estas que são número 5. Estas duas. Portanto, 4, 5, 7. Estas aqui são 4,5. E estas são número 3. Estão todas tortas. Como vocês podem ver, olha. Estão todas tortas, mas eu continuo a gostar delas. E não me faz diferença nenhuma elas estarem tortas, porque eu faço os trabalhos à mesma. E gosto muito delas. Portanto, estas são as mais utilizadas, as que eu utilizo mais para fazer os casaquinhos de bebê, etc. São estas número 3. Portanto, eu não tenho todas, não tenho todos os números, mas tenho aquelas que eu considero essenciais para os meus trabalhos. Como elas andavam aqui todas espalhadas nas gavetas e por todo o lado, olha, vou agora colocá-las dentro da bolsinha. E já tenho então uma bolsinha para estas mais compridas. Já tenho então uma bolsinha para a colocação das minhas agulhas de tricô. Ainda cabe aqui, porque a bolsinha é muito grande e porque eu tenho poucas agulhas, não é? Não tenho muitas. Então, ainda cabem aqui as agulhas circulares. E eu vou colocá-las aqui todas juntas. As agulhas circulares são estas. Eu tenho-as assim separadas em saquinhos para ser mais fácil identificar o número delas. Portanto, esta é 3,5. Estas tenho aqui 2 pares de agulhas, umas 3, outras 3,5, 4,5. Estas são 4, tenho 2 pares de agulhas número 4, porque às vezes preciso para separar os trabalhos. No mesmo trabalho preciso ter 2 agulhas do mesmo tamanho. Tenho as 5, as 5,5, as 6 e aqui as 2,5. Tenho 2 pares também, são as que eu utilizo mais. Estas 2,5 para fazer o cos dos trabalhos. E depois aqui, estas número 3 e 3,5 é o que eu utilizo mais. Pronto. Mas as outras também utilizo. Eu tenho-as separadas, como já disse, para ser mais fácil identificar o número, o tamanho da agulha. Porque ela está engravado na própria agulha e é difícil de ver. Então ando sempre ali à procura. Olha, resolvi pôr tudo em saquinhos, identificar e assim não me engano. Portanto, vou colocar tudo aqui dentro, para ficar tudo arrumadinho e tudo junto. Quando eu quiser fazer tricô, já sei que tudo o que é agulhas, circulares ou não, estão aqui nesta bolsa. Portanto, vou colocar. E ainda sobra espaço, ainda posso comprar mais. Estão a ver?
Tudo o que estava espalhado nas gavetas está agora muito bem organizado aqui dentro. Sei que agulhas de tricô é aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula, que façam a vossa bolsa para arrumar também os vossos materiais, para ficarem mais organizadas. Até à próxima aula!